Agora, hoje, eu estou falando a respeito de servir a Deus. Lá no Salmo 100, vamos abrir lá o Salmo 100? Vamos abrir o Salmo 100, e para a gente poder começar essa palavra hoje, porque o Senhor está nos dizendo aqui a respeito de servi-lo, né? Ele fala aí no Salmo 100, olha o que diz aí no Salmo 100. Todo mundo já achou aí, pessoal? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo que Ele quer ser servido, mas com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Eu sempre vejo, pessoal, muitas pessoas vindo para a igreja, desde que eu iniciei. Eu comecei ali como membro, depois fiquei obreiro, sou obreiro do Senhor até hoje, né? Faço a obra de Deus até hoje, e eu sempre percebi uma coisa, que uma pessoa, ela só é feliz de verdade dentro da igreja, quando ela começa a servir a Deus. Ela pode estar pregando, pode ser obreiro, pode ser membro, seja lá o que for, mas a felicidade, a alegria plena no coração da pessoa, só vem quando ela não se contenta simplesmente em vir à igreja. Depois que ela sai da igreja, ela fala, não, eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Você sabe que uma das coisas que mexeram muito comigo, foi que antes de eu me converter, eu tinha uma dúvida, né? Eu ficava perguntando, mas por que o ser humano ele nasceu, né? E uma coisa que às vezes nunca ninguém questionou, mas eu questionava, porque eu falava, tanto é que eu tentei várias religiões, né? Quem conhece o meu testemunho sabe, eu fui espírita, espiritualista durante muito tempo, e fora outros, né? Eu me lembro que eu comecei uma época a ler muitos livros a respeito de espiritualidade, do desprendimento da carne, da matéria, aquela coisa toda, mas sempre ficava um vazio, porque eu não entendia por que o ser humano tinha nascido. Aí um dia eu estava lá meditando na palavra, quando eu me converti, aí eu entendi que nós nascemos para servir a Deus. Irmãos, aquele foi o melhor dia da minha vida. Eu falei, agora eu sei porque que eu nasci para servir a Deus. Eu nasci para servir ao Senhor. E ainda tinha até a ideia de ser um empresário, mas eu falei, não, mas eu vou ser um empresário que serve a Deus. E depois me tornei ali um obreiro, eu falei, eu quero servir ao Senhor. Então, eu percebo que a alegria de uma pessoa dentro da igreja é quando ela fala assim, puxa vida, como é bom servir a Deus. Como é bom servir ao Senhor. Por exemplo, você chegou aqui, você ofereceu um louvor a Ele, né? Só de você, por exemplo, sair da sua casa, algumas pessoas trabalham no domingo, vêm direto do trabalho, irmãos, você está saindo da sua casa para servir ao Senhor. Quer dizer, quando nós começamos na igreja, até o pastor Jaime fala, quando ele entrou na igreja, ele não entrou na igreja para ser batizado no Espírito Santo. Ele não entrou na igreja para essas coisas que hoje uma pessoa que conhece Jesus, anda com Deus como ele, pratica. Ele queria se libertar de uma depressão, porque ele era alcoólatra, ou ele escolhia o alcoolismo ou a depressão, né? Aí, quando ele parava com a depressão, ele bebia, a depressão ia embora. Ele parava de beber, a depressão vinha. Aí ele conheceu Jesus, mas ele não entrou na igreja para poder servir a Deus, assim, o modo de dizer. Mas depois ele foi entendendo, quer dizer, ele foi liberto, para a glória de Deus, né? Hoje ele é o superintendente geral do mundo todo na Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Quem imaginava, né, que há quase 40 anos atrás, uma pessoa alcoolizada aí, é por isso que eu falo, irmão, tem gente hoje aí que você está olhando, que tem gente que não dá nada, você vai ver daqui a um tempo essa pessoa no Evangelho e o fruto que ela vai dar,
o que ela pode fazer. Aí ele começou a descobrir e servir ao Senhor. É assim a vida de todo mundo. Quer dizer, você tem que ver, será que tipo de estágio você está espiritualmente? Por exemplo, essa semana você pegou a tua Bíblia, você teve algum envolvimento assim com Deus, pegou uma palavra lá, uma hora que você estava em casa, lá você colocou ali no IGD, não sei, lá no YouTube, você pegou um louvor ali, você teve uma experiência com Deus essa semana. Até um irmão estava contando para mim que ele teve uma experiência muito forte com Deus essa semana e tudo mais. Se você não fez isso, você ainda não está no estágio de servir a Deus. Ainda você pode até ser uma pessoa na igreja que até faz a diferença, mas você ainda não está servindo a Deus. Porque uma pessoa que ela serve a Deus, ela precisa estar conectada com Deus, com as coisas de Deus. As coisas de Deus fazem bem para ela. Quer dizer, ela quer, tanto é que eu estou mostrando hoje, que desde os primórdios, desde o início, Deus, ele já criou o homem para poder servi-lo. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 4, dá uma olhada lá. E às vezes a pessoa diz, mas eu queria fazer mais. Eu, quando eu entrei na Igreja da Graça, irmãos, eu queria fazer mais e fiz. Quer dizer, por que às vezes a pessoa quer fazer mais e não faz? Porque eu acho que não tem muitas oportunidades. Então eu acho que a pessoa está querendo cargo. É diferente. Cargo você conquista, é Deus que dá para você na obra, não é o homem. Não é o homem que dá um cargo. Quer dizer, é o próprio Deus que coloca a pessoa e acaba, eu queria ser obreiro, mas ninguém falou nada para mim. Não, eu queria ser obreiro e fui. Quer dizer, me coloquei diante de Deus. Eu queria evangelizar. Uma vez até há muitos anos atrás, uma senhora, uma jovem senhora, falou para mim, pastor, eu queria tanto evangelizar, sabe, mas eu não sei se o senhor ia ficar chateado ou não, né? Eu falei, só se eu for o Satanás, para eu poder ficar chateado. Não, porque às vezes, não, irmão, isso daí é conversa de quem ainda não chegou no estágio que quer servir ao Senhor. Quando você quer servir ao Senhor, você fala de Jesus para sua mãe, para o seu pai. Quando você quer servir ao Senhor, você vê lá uma pessoa doente, você oferece para levar ela lá no médico, você oferece, você vê uma pessoa com fome ali, se você não puder dar um alimento para ela, você pede para alguém e fala assim, irmão, você não quer me ajudar a levar um alimento lá para aquela pessoa? Isso daí que é servir ao Senhor. Quer dizer, aqui ele está dizendo, aqui, logo no começo de tudo, olha o que ele diz aí, Gênesis 4, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Você vê, desde o começo, Deus, ele se alegrou em ser servido, só que ambos serviram a Deus. Um serviu com carinho e excelência, e o outro serviu de qualquer jeito. Esse que é o problema. O Abel, ele procurou servir ao Senhor com o seu melhor. Tem gente que, às vezes, ao invés de servir ao Senhor quando Deus chama, a hora que Ele te chama,
é a hora que você tem o seu melhor para oferecer para Ele. Agora, tem gente que parece que vai esperar não sei quando para poder servir ao Senhor. Eu só sei que aqui a palavra de Deus nos diz isso. O Caim pegou ali do fruto da terra, né, uma oferta ao Senhor. Mas só que a maneira que o Caim fez, Deus não se agradou. Deus não aceitou aquela maneira que o Caim o serviu. E o jeito que o Abel o serviu, Deus se agradou. Aí o que ele fez? Ele ensinou o Caim. Né? Às vezes nós temos que ser ensinados. Né? Às vezes, eu estava dando o exemplo daquele empresário, né? Aquele empresário que um time de futebol estava jogando, aí um jogador estava emprestado do outro time. Aí, para ele poder jogar, o time tinha que pagar uma multa de 1 milhão, né? R$1 milhão. Aí o empresário ligou lá para o time e falou assim, ó, eu pago para ele poder jogar, né? Eu vou pagar para ele poder jogar. E deu lá 1 milhão, né? Ô pastor, o cara deu 1 milhão, irmãos, ele tem um amor pelo time dele, né? Ah, mas isso é uma idolatria. Eu acho que você não devia pensar assim. Eu acho que você devia pensar da seguinte maneira, eu estou lhe ensinando, você tiver humildade para aprender, amém. Se você não tiver, eu já penso diferente. Se eu estou sentado e ouço uma história dessa, falo, poxa vida, né? O cara dá 1 milhão para ver um cara jogar. Ah, mas ele tem muito. Tudo bem, tem gente que tem muito também no Evangelho, mas não dá 1 milhão, 2 milhões. Tem gente que dá? Tem gente que dá. Aí tudo bem, mas eu penso da seguinte maneira, poxa vida, né? Por que eu não preparo uma oferta para a Santa Ceia? Né? Qual a razão? E tem gente que se ofende, irmão, fica brava, não devia se ofender, a pessoa ela tinha que abrir fogo contra a miséria, não é contra quem está pregando. Quer dizer, quem está pregando está ensinando. Falou, meu irmão, aqui, mas eu acho o seguinte, eu vou trazer o que eu posso. Tá bom, Deus viu o Caim e o Abel. Se ele achar você Abel, ele vai te abençoar como abençoou o Abel. Se ele achar que a oferta é do Caim, ele vai te ensinar. Ele vai dizer, hoje nós estamos debaixo da graça, da misericórdia. Né? Ali o Caim já foi lá uma marca na testa dele ali, que aquilo pegou sério mesmo, pegou feio. Quer dizer, mas por quê? Porque ele serviu a Deus de uma maneira que não agradou ao Senhor. Então eu estou mostrando para você, desde o começo, Deus queria ser servido da melhor maneira possível. Da melhor, quer dizer, até uma pessoa, por exemplo, num sábado, o sábado dela já tem que ser pensando no domingo. Quer dizer, não, espera aí, amanhã é dia de eu ir à igreja, o que eu vou fazer e tudo mais. Não, espera aí, eu estou aqui, não, vou me preparar, vamos embora, que ou eu vou no culto da manhã, eu vou no culto da tarde, eu vou no culto da noite, mas eu vou servir a Deus e tudo mais. Quer dizer, por quê? Porque servir ao Senhor com alegria é o que Deus quer. Nós nos apresentarmos com cântico. Você vai ver que mais para frente um pouquinho em Josué aqui, irmãos, ele foi um homem de Deus aqui de primeira, porque ele fez uma declaração que, olha, uma pessoa precisa ser muito valente para fazer, não é à toa que ele ficou no lugar do Moisés. Olha o que ele diz aí, Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servem os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que o Josué falou, eu tomei a minha decisão. Eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Ele falou, isso aqui é o que a gente tem que falar, às vezes para a família, às vezes para alguns amigos, pessoas que nós conhecemos. Olha, vocês eu não sei. Às vezes tem aquela tia querida, né, que você tem, um tio, um primo, um amigo.
Você tem que falar, olha, meu amigo, você eu não sei, mas eu vou servir a Deus, eu vou servir ao Senhor. Quer dizer, o Josué falou isso, quer dizer, o Josué falou, né? Ele falou, porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Quer dizer, você escolhe, às vezes um pai tem que falar isso para um filho, para a filha, falar, você decide, filho, eu vou servir a Deus. Então você que tem que decidir. Às vezes para o pai e para a mãe. O pai, ele tem autoridade sobre o filho. Mas, por exemplo, o missionário Soares batizou os pais dele. Ele explicou para eles. Nós vamos servir a Deus é isso, 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 isso. Mas o pai não quer, a mãe não quer, mas eu vou servir ao Senhor. Então, quando uma pessoa toma essa decisão, aí que ela abala os alicerces do inferno. Agora, enquanto ela fica aí, meio lá, meio cá, meio pé no mundo, meio com Cristo, isso aí não mexe com nada, isso aí não muda nada, né? O Josué, com essa declaração, ele falou, olha, vocês vão escolher, vocês querem escolher o Deus dos vossos pais? Aí vocês escolhem. Ou se vocês quiserem o Deus dos amorreus, quer dizer, tem para todo gosto, né, irmão? Quer dizer, o Senhor, ele diz, está escrito em Deuteronômio, hoje eu te proponho a vida ou a morte. É você que tem que escolher. É você que tem que decidir. Mas eu não quero saber de Deus. Como que uma pessoa pode se dar bem não querendo saber do Criador dos céus e da terra? Se é Ele que tem um controle de tudo, Ele que manda em tudo. Quer dizer, a pessoa está desprezando a obra do Calvário que foi feita. Ali foi feito o maior sacrifício que alguém poderia fazer. A pessoa está desprezando, como é que ela pode se dar bem na vida? Como é que ela pode sair de uma depressão, de um vício? Como é que ela pode prosperar? Como é que ela pode se levantar? Como é que ela pode ser liberta? Ela está desprezando uma obra que Deus, ele fez. O Josué, ele falou, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não tem esse negócio, minha mãe não quer, o meu pai não quer. Ele pode não querer e ela também. O filho pode não querer, o outro também, mas eu vou servir ao Senhor. Eu já tomei essa decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E fica firme. E até Jesus falou uma coisa, quando eu falar para você esse versículo que é simples, muita gente já conhece, mas tem algumas chaves nesse versículo que eu vou falar para você. Porque às vezes as pessoas não entendem. Nós precisamos das chaves para poder abrir as portas. Existe a porta da libertação, existe a porta da prosperidade, existe um entendimento que pode mudar a tua vida, um entendimento que pode clarear algumas coisas na sua família. Você fala, olha, agora eu estou entendendo. Então, isso aí é como se Deus colocasse uma chave na sua mão para você poder entender. Aqui, nós vamos ter pelo menos duas chaves lá em Mateus, Mateus 6. Isso aqui Jesus falou, irmão, se você pegar isso aqui e dar aquela destrinchada, fala, peraí, eu vou... Porque a palavra de Deus é assim, né? Ela vale mais do que ouro e prata. Quando você dá uma palavra para uma pessoa, vindo de Deus, essa palavra vale mais do que ouro e do que prata. Porque às vezes você pode dar ouro e prata para uma pessoa que não está preparada para receber. Vai passar um tempo, ela vai perder tudo. Agora, se você der a palavra, eu fico vendo às vezes, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero viver, eu não quero morrer, antes de ver meus filhos, cada um com uma casa e tudo mais. É errado? Não, não é errado. Eu quero ver meus filhos bem. Mas, irmão, quantos pais se preocuparam em deixar tudo para os filhos, mas não deram a palavra de Deus? Aí, o avô ainda tinha alguma coisa, o pai já foi perdendo, os filhos perderam mais, hoje os netos estão aí, como é que se diz? Só o pó da rabiola, né? Só ficou com os ossos do barão, só ficou com aquilo lá, só o que tem de imposto atrasado. Mas por quê? Os pais se preocuparam, devia falar, não, o que eu quero deixar para o meu filho é a palavra de Deus. Eu quero que o meu filho seja temente a Deus, eu quero que a minha filha seja temente a Deus. Se ela for temente a Deus, o Senhor está dizendo, eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então você foi lá, deu a palavra,
a pessoa aceitou. Você pode comemorar. Às vezes tem pai que comemora que o filho passou na faculdade lá no exterior, que vai estudar lá. Eu acho interessante, mas só que ele devia falar, poxa vida, o meu filho vai ficar mais perto de Jesus ou mais longe? Não estou falando se ele vai ganhar 10 mil dólares, 20 mil dólares ou 50 mil dólares, que tem gente que ganha mais de $1 milhão por mês e não vale nem o que come, não tem nem caráter e não presta, quer dizer, isso aí não quer dizer nada. E também tem aquele que não ganha nem R$1, vale menos do que ele também, quer dizer, não é a situação que faz a pessoa valer ou não valer, mas só que você não pode comemorar. Às vezes você fala assim, né? Mas você tem 2 primos lá, né? Aí um primo está desempregado. Aí você fala, puxa, coitado do meu primo e tudo mais, puxa, que luta. E o outro primo? Não, o outro primo está bem. O outro primo arrumou um emprego, mas olha, nossa, é uma estabilidade, ele está bem demais. Aí você fala assim, mas ele aceitou Jesus? Esse que você está falando que está bem? Não, nem ele aceitou, nem o outro. Os dois estão indo para o mesmo lugar. Eu não sei porque que uma pessoa fala que alguém está bem. Ele está bem agora, arrumou uma namorada. Ele está dormindo com ela, irmão. Ele está indo para o inferno. Antes de arrumar, pelo menos não estava fornicando. Agora está fornicando. Como é que ele está bem? Não, mas está tão feliz. Você olha para a cara dela, ela está numa alegria. Então o pecado está fazendo bem para ela. Quer dizer, ela tem que receber uma palavra para falar, espera aí, eu estou tudo errado, eu estou me alegrando num pecado, o que eu estou fazendo? A fornicação é pecado para a morte? Quer dizer, como é que eu estou bem? Olha o que Jesus falou, Mateus 6,24, aqui tem 2 chaves para nós. Ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ele fala, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, a primeira chave, amar a um e odiar o outro. Mas eu amo Deus, mas tem coisa aí que eu sei que não é de Deus. Então, ele diz, você tem que amar as coisas de Deus e odiar as coisas do diabo. Você tem que bater o olho naquilo e falar, espera aí, isso aqui não tem a ver com Deus, não. Você pode ver, irmão, quando você está no Espírito mesmo, no Espírito de Deus, você olha para uma coisa do pecado, mas aquilo te irrita, aquilo te incomoda. Agora, quando você entrou para o time do, não é assim também não. Então, Jesus errou, irmão, você está certo e Jesus está errado. Você tem que amar as coisas de Deus e tolerar as coisas do diabo. Ele não disse para tolerar nada, não. Ele diz que tem que odiar o que é do inferno. Não são as pessoas. Aquela pessoa, coitado, que está na prostituição, você não vai odiá-la, mas você vai odiar a prostituição. Aquela pessoa que está no vício, você não vai odiar uma pessoa que está no vício. Uma pessoa que está no vício é uma escrava de Satanás, né? Ela não assume, mas ela é escrava do diabo. O diabo fala, hoje você vai fumar maconha. Ela vai lá, igual uma marionete, fuma maconha. Hoje você vai beber. Ela vai lá e bebe. Hoje você vai arrumar um homem, vai dormir com ele. Hoje você vai arrumar uma mulher, é uma marionete de Satanás. Só quando aceita Jesus, que Jesus corta essas cordas aí, o demônio perde o controle. Por isso que ele fica desesperado. Perdeu o controle da vida da pessoa. Fala, não, agora não vou mais fazer isso não. Mas Jesus, ele ensina aqui, a primeira chave, amar um e odiar o outro. Você pode ver quando o Elias estava lá contra os profetas de Baal, ele demonstrou todo o ódio que ele tinha por aquilo. Ele falou, cadê o Deus de vocês? Foi viajar, foi no banheiro, ainda debochou ainda. Tem até que debochar mesmo, não das pessoas, coitadas, mas desses deuses fajutos de pedra, de mármore, de gesso, que não pode fazer nada por ninguém. Quer dizer, ele diz que a pessoa que assim adora esses deuses vai ficar igual a eles. Quer dizer, a pessoa, então nós temos que a idolatria, o vício mesmo. Meu irmão, eu amo as pessoas que estão precisando ser libertas, que têm um vício. Mas eu tenho um ódio tão grande das coisas do diabo. Para mim, a bebida é algo do diabo, irmão. É algo do diabo.
Quer dizer, então, pastor, mas eu só bebo socialmente. Então, alguma coisa socialmente você tem do diabo na tua vida, irmão, pode ter certeza. Por causa da bebida, famílias são destruídas, pessoas destroem a vida, pessoas não conseguem se levantar, quer dizer, por causa da bebida, sabe, tem gente que fica naquele acordo, sabe, mas Jesus não mandou ter acordo. Quer dizer, tudo aquilo que mata, rouba e destrói, Jesus, ele falou aqui, ele disse, né, no versículo, o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar um e amar o outro. Aí ele fala aqui, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Pastor, eu estou desprezando o diabo mesmo. Sim, mas você tem servido a Deus? Porque ele fala aqui, se dedicar a um e desprezar o outro. Não adianta desprezar as coisas do diabo e não se dedicar a Deus. Não, irmão, você é um homem de Deus, você vai se dedicar a Deus. Você pode não ter o tempo que eu tenho para se dedicar a Deus, mas você vai ter o tempo que Deus dá para você. Um tempo lá que Deus deu, não sei se é muito, se é pouco, você é que sabe. É você que sabe o tempo que você tem. Aí vai ter tempo que você fala assim, esse tempo aqui, eu posso me dedicar ao Senhor, sim. Porque ele fala, né? Você está se dedicando a um, você está desprezando o outro. Às vezes a chave que a pessoa ainda não pegou na mão para abrir portas é a falta da dedicação a Deus. É a falta da dedicação. Ela não tem se dedicado. Às vezes parar, falar, espera aí, Senhor, me ensina aqui. Eu quero me dedicar ao Senhor. Por exemplo, você está vindo para a igreja hoje, é uma maneira de você se dedicar ao Senhor. Você está aí se dedicando, querendo aprender a palavra, vai louvá-lo, vai adorá-lo, já fizemos o louvor do começo, quer dizer, é uma maneira de se dedicar. Então ele falou duas coisas, amar a um e odiar o outro. Tem gente que é meio em cima do muro, né? Aí fica tudo feliz porque o mundo todo gosta, né? Irmãos, quando que o mundo deixou de gostar de mim? Eu não sei quando que o mundo deixou de gostar de você. Eu sempre fui um cara muito querido, eu tive muitos amigos, mas só que eu não tenho mais nenhum amigo do mundo, né? Nenhum amigo do mundo mais eu tenho. Que dia que eles pararam de gostar de mim? Quando eu comecei a mostrar o meu desprezo pelas coisas do diabo. O dia que eu comecei a mostrar o meu desprezo, né? E aí? Cervejinha aí? E para falar, não, meu querido, eu não bebo mais, agora eu não quero mais, agora eu estou com Jesus. Mas sua igreja proíbe? Eu falo, não, meu pastor nem sabe que eu estou aqui agora, é que eu estou servindo a Deus, irmão, agora eu não quero, né? Quando a pessoa olha e fala assim, e aí, você vê lá a mulher que eu arrumei lá? E você fala, mas você não tem a sua, irmão? Aqui, poxa, aí você estragou meu barato. Aí o mundo parou de gostar de mim, eles não quiseram mais ser meu amigo, porque eu comecei a desprezar. Por exemplo, e aí, vai ter um baile lá, hein? Eu não curto mais não, irmão, eu não gosto, né? Ficar vendo todos os pudim de pinga dançar lá, não é mais comigo não, irmão. Obrigado. Pudim de pinga, irmão, né? A pessoa vai lá no baile lá, o cidadão já está bêbado ali, né? O que ela espera depois, né? Já conheceu uma pessoa bêbada, né? Só se ele se libertar por Jesus, só se ela se libertar. Às vezes a pessoa ela não percebe as coisas, ela está tão olhando as coisas, ela não percebe. Mas quando você começa a desprezar as coisas do diabo, aí que o mundo começa a se revoltar contra você. E hoje a gente está feliz porque a gente tem que chegar num estágio que o mundo não quer nada com a gente, que o mundo acha a gente tonto, bobo, esse negócio todo. Mas por quê? Porque Jesus falou aqui, quer dizer, você vai amar um ou odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Você começa a desprezar as coisas do diabo, irmão. Fala, irmão, isso aí para mim eu gostava, hein? Mas agora, meu irmão, eu não curto mais isso aí não, drogas, né? Isso aí, e aí? Não, meu irmão, agora eu estou em outra. Jesus é maravilhoso, quer dizer, Jesus é bom. Eu estava até vendo uma entrevista o Rodolfo, né? Abrantes, né? Que ele era daquela banda, a banda do mundo, né? Aí teve um cara que comentou com ele, falou assim, mas por que você agora, você não pode cantar?
igual você cantava. Porque alguém pode dizer para ele, você podia ficar no meio do mundo ali, você podia... Ele falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu cantava no mundo, que ele tinha aquela banda, como é que chama a banda dele? O Raimundos, né? Ele falou, quando eu cantava nos Raimundos, eu vivia o que eu cantava. Eu acreditava no que eu cantava. Ele falou, mas a partir do momento que eu me converti, ele até conta em alguns shows que ele foi, antes dele se converter, que ele ficou com medo da presença satânica naqueles lugares. Ele falou que ele foi numa banda de rock, uma vez ele fez um show, ele falou que quando ele já estava cantando, aí mostra, né, ele cantando aquela turma toda lá, ele falou que já sentiu uma coisa ruim. Aí ele falou que quando uma banda satânica lá, que eles são satanistas, né, a maioria dessas bandas de rock são satanistas, é só você pegar as letras e eles estão exaltando Satanás, está escrito lá que eles exaltam Satanás, eles exaltam o diabo. Quer dizer, quando você coloca uma música dessa dentro da sua casa, você está colocando uma exaltação a Satanás dentro da sua casa e você está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele falou, quer dizer, como é que eu poderia cantar algo que eu não acredito mais? Quer dizer, mas por quê? Porque ele se libertou. Quer dizer, então, ele mostra, quando ele mostrou o desprezo pelas coisas do diabo, porque não é só se dedicar a Deus, tem que se dedicar a Deus e mostrar o desprezo às coisas do diabo. Aquela novela porca, aquela novela suja, aquele reality show, né, que até a pessoa tinha prazer, né, prazer em ver pessoas nuas, né, e se sensualizando, ela começa a mostrar o desprezo para aquilo e começa a se dedicar a Deus. Não é só mostrar o desprezo, porque se você só desprezar e não se dedicar a Deus, vai ficar um vazio na tua vida. Se a pessoa não se dedica ao Senhor, ela vai ter uma sensação de perda, né? Já pensou se a pessoa desprezar as coisas do diabo e não se dedicar a Deus? Vai ficar vazia a vida dela, ela vai sentir falta tudo de novo. Não tem gente que está voltando para o mundo, fazendo o caminho de volta, porque não se dedicou ao Pai. Quer dizer, tem que desprezar o que é do diabo e se dedicar às coisas de Deus, para poder ficar firme. Vamos concluir em Hebreus, aí a gente termina esse entendimento. Vamos lá. Hebreus capítulo 6. Esse amigo do mundo, ele vai ser amigo teu até o dia que você desprezar as coisas do mundo. O dia que ele sair com você e ele já vê que você já está desprezando as coisas dele, ele já começa a mudar com você. Já começa a ficar diferente, já não te chama mais, né? Eu lembro no começo, um amigo meu falou assim, eu fiz meu aniversário, mas eu nem te convidei, né? Eu falei, você podia ter me convidado. Não, eu sei que você não ia gostar, né? Eu falei, não, realmente, as coisas que tinham lá, realmente eu não gosto mais mesmo, não. Então, por isso que aí vão te chamando cada vez menos, né? Às vezes chegam uns convites, né, para a minha família, que eu vejo que não chega até mim, né? Ô pastor, você fica triste com isso? Eu não fico, irmãos, eu não fico nem um pouquinho triste. Sabe por quê? Porque quem tirou eu do lamaçal que eu estava foi o Senhor, não foi a minha família, não foi os meus amigos. Tem gente que está deixando Jesus por causa de um amigo. Você vai se arrepender tanto, irmão. Sabe por quê? Porque só Deus pode fazer na nossa vida o que alguém pode fazer. Não tem outro. Tem gente que ainda vai ter que provar, né? Vai falar, puxa vida, né? Eu lá desprezando Jesus por causa de umas situações de tantas tranqueiras, né? Um dia a pessoa vai acordar, um dia ela vai despertar. Hebreus capítulo 6. O dia que eu vi aquela passagem que o mundo, né? Você vê, quando Jesus estava sendo crucificado, eles pegaram a túnica de Jesus, né? E começaram a jogar sorte para ver quem ia ficar com a túnica dele. Ele sendo crucificado, ele sofrendo e o mundo rindo. Assim é o mundo hoje. Esses seus amigos que não querem saber de Jesus, eles não estão nem aí para o que Jesus fez na cruz, né? Até ri, debocha, né? Tem gente que é capaz de ser amigo de uma pessoa,
Não debochar de mim não tem problema. Debochar, sabe, eu não esquento a cabeça, pessoa que se acerte com Deus, mas está debochando do teu Deus, meu irmão. Você tem um amigo, uma amiga, que beija uma moça na boca e debocha do teu Deus. Você tem um amigo que gosta de sair com homem e fica debochando do Deus que você tem, e você prefere brigar com todo mundo e ficar com essa amizade. Não, porque tem que entender. Não, meu irmão, se desprezou o meu Deus, não vai ser o meu amigo. Não vai ser, não tem como ser meu amigo, desprezando o Deus que deu o Filho para morrer por mim na cruz. Não tem. Ele pode até, então, você entende, né? Eu não vou para a igreja. Não, tudo bem. Você entende, né? Eu não gosto. Opa, daqui a pouco vai tocar num ponto que eu não vou entender mais não. Falo, não, meu irmão, não entendo não, e paramos por aqui. Então, não, nós paramos por aqui, porque do jeito que você está falando, você está debochando de um Deus que deu a vida por mim. Então, o que nós vamos fazer? Eu falo, não sei o que nós vamos fazer, você é que decide. Eu não estou precisando de você para nada, porque eu tenho Deus, você é que decide. E acabou. Mas não, irmãos, porque está debochando do Criador dos céus e da terra, do Deus que você tem. A pessoa está debochando, ela não está, nem, já pensou? Eu quero namorar com você, né? Então, você quer namorar comigo? Você sabe que esse negócio de Deus eu não estou nem aí. Não, mas eu gosto de você mesmo assim. Não, eu não tenho como gostar de você se você não gosta de Deus. Você me desculpa, não tem como, não vai dar certo da gente nunca, porque você não gosta você está deixando claro que você não gosta do Deus que eu sirvo, do Deus que eu amo. Então você pode ser a minha mãe, você pode ser o meu pai, você pode ser o meu irmão, você pode ser a minha tia. A gente corre o risco de não conversar a mesma língua, porque eu vou continuar amando Jesus, eu vou continuar amando Deus. Por isso que Jesus falou, eu vim para trazer a espada. Às vezes tem gente que não entende. É a espada mesmo, é um contra o outro, é outro contra um. Nós somos, às vezes, até criticados por isso, né? Mas Jesus veio para poder trazer mesmo a palavra, e quem se converte entende, quem não se converte tem esse problema. Olha aí, Hebreus 6,10, vamos terminar? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Olha aí, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostraste, servindo a Ele, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Quer dizer, Ele diz aqui, Ele não é injusto para esquecer do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. Nós estamos aqui para servir a Deus, nós vamos viver para servir a Deus. Ele não é injusto para se esquecer disso aí. O homem pode esquecer, mas Deus não. Ele não esquece do que você está servindo a Ele, o que você está fazendo. Só que às vezes a decisão tem que ser tomada. O que tem gente que tem dificuldade é desprezar as coisas do diabo. Só tem dificuldade. Ela fala, não, se você pegar essa chave que eu estou falando hoje, que Jesus falou, amar um, odiar o outro, não as pessoas, hein? Amor de Deus, não vai sair odiando as pessoas que não querem Deus, porque ali, coitado, estão sendo enganadas por Satanás. Mas o Deus, que não é o Deus verdadeiro, ele tem que ser odiado, ele tem que ser desprezado. Por isso que aquilo que eu não considerava deuses, que eram meus, não eram teus, não eram de outras pessoas, os meus, eu quebrei todos eu quebrei, porque eram meus. Quebrei alguns também de casa, porque também veio uma ira na hora, eu acabei quebrando, tive um problema sério por causa disso, mas depois, graças a Deus, a minha mãe se converteu e o meu pai aceitou Jesus, para a glória de Deus. Mas, sabe por quê? Por causa da ira, né? A ira, eu vejo aquelas imagens de escultura, elas roubam a glória do meu Deus, elas tiram a glória de Deus, do Deus vivo, o Deus poderoso. E você vê no livro de Reis, no livro de Crônicas, o que Deus pensava sobre isso, quando o povo desprezava Ele, dizia, vocês estão me desprezando? Teve uma vez que eu estava lendo, Deus falou, vocês estão me desprezando? Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro.
Irmão, tem gente aqui que não tem 70 anos ainda. Acho que tirando o Edson, eu acho que, né, quase, né? Irmãos, já pensou 70 anos, né? 70 anos no cativeiro, irmão, só porque desprezaram a ele. Aí vinha lá uma outra geração, se dobrava ao Senhor. Aí começava uma geração rebelde, vai para o cativeiro de novo. Não tem gente que vive num cativeiro, irmão? Uma hora é a droga, outra hora é a prostituição, outra hora é o adultério. Não consegue sair do cativeiro. Por quê? Porque não honra a Deus. Porque não honra o Senhor, sempre fica no meio. Mas aí eu vou desagradar, faz uma festa, ao invés de agradar a Deus na festa, quer agradar o diabo. Não, você tem que agradar a Deus em tudo que você for fazer. E quem não se agradar, porque você está agradando a Deus, tem o direito de tomar a decisão que quer. As pessoas são livres, é para isso. Mas você vai estar agradando ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos nos colocar em pé.